E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain. Como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu vou falar sobre o 6º manual de setups, escrito pelo Stormer, e eu vou abordar um dos setups de explosão que eu gosto muito. Então, aquele movimento forte e rápido. Vamos nessa? Pessoal, 6º livro do manual de setups, setups baseados em MACD histograma. Então, os setups aqui têm embutido esse indicador. O que eu quero mostrar para vocês hoje é o pin bar com MACD histograma, é o setup número 162, e ele utiliza então um candle e o filtro do MACD. Olha só, deixa eu botar aqui um gráfico que vai ficar sempre mais fácil, né? Então, olha só, pessoal. Primeiro, eu preciso explicar o que é um pin bar. Para quem não conhece, o pin bar é uma barra que sinaliza movimento explosivo depois dela, tá? E o que é exatamente esse candle? É um candle que tem longa sombra superior ou inferior, vou botar de preto aqui, longa sombra superior e inferior, e tem um corpo bem estreito. Ou seja, naquele pregão, a gente vai ver aqui o gráfico de 240 minutos, tá? De 4 horas, então é um gráfico mais exótico, mas naquele pregão nós tivemos então uma alta volatilidade, os preços se movimentando bastante, dado que a amplitude do pin bar tem que ser maior do que os candles mais recentes, anteriores. Então a gente vai precisar ver uma grande amplitude no pregão, e isso vai se conferir nas longas sombras inferiores e superiores. Então a gente pode ter um pin bar de alta ou um pin bar de baixa. Um pin bar de alta é aquele que tem o corpo estreito na parte superior do candle, algo nesse sentido. Então a gente precisa ter uma longa sombra inferior, alguma sombra superior, tá? Não precisa ser tão pequena assim, poderia ser algo nesse sentido aqui, também é configurado como um pin bar, ok? Mas principalmente o corpo tem que ser bem estreito, ou seja, o fechamento tem que ser muito próximo da abertura. Muita volatilidade, mas no final das contas, nós tivemos os players decidindo por se manter o preço perto do que ele abriu, tá? Então isso aqui é um pin bar de alta, e nós temos também um pin bar de baixa, tá? Mesma configuração, só que ao invés da sombra inferior ser longa, a gente vai querer uma sombra superior longa. Então deixa eu botar aqui, maravilha, nesse sentido aqui, algo nesse sentido, ok? Pode ser um corpo verde aqui? Pode, mas melhor se for vermelho, para acompanhar o nome do candle, para resumir a história. Então, um pin bar de baixa, melhor se o corpo for vermelho. Um pin bar de alta, melhor se o corpo for verde, ok? Perfeito, então essa é a característica. Outra característica importante, friso, é amplitude. Quanto maior a amplitude, desde que ela não seja exagerada, melhor, porque vai mostrar maior volatilidade, e a filosofia por trás disso é: se os players não conseguiram se decidir no pregão do pin bar, provavelmente eles vão se decidir no pregão seguinte, ok? Então, localizamos um pin bar no gráfico, esse é o primeiro sinal, o segundo vai ser agora que eu vou explicar com o indicador MACD. Então assim, resumidamente, o MACD ele nos diz se nós estamos vendo uma pressão compradora mais forte ou uma pressão vendedora mais forte, ou seja, quem está dominando a situação. Se o MACD aqui estiver acima da linha do zero, tá vendo? Tem uma linha aqui, estiver acima da linha do zero, os compradores estão dominando a situação. Se ela estiver abaixo da linha do zero, os vendedores estão dominando a situação. Então vocês já conseguiram entender como é que funciona esse setup, né? A gente vai querer ver um pin bar de alta com MACD acima da linha do zero. Ou seja, a gente vai procurar um candle indicando compra, mas a gente só vai adotar compra se o MACD estiver confirmando a direção, estiver confirmando que os compradores estão no comando. Então eu peguei aqui um exemplo de Magazine Luiza, gráfico de 240 minutos. Vamos localizar aqui um pin bar. Isso aqui poderia ser um pin bar? Poderia. Poderia comprar aqui? A gente tem que olhar para o MACD. A gente só vai poder comprar um pin bar se o MACD estiver acima da linha do zero. É o caso aqui? Não. Então a gente não pode comprar. Vamos seguir aqui. Ó, aqui nós temos um pin bar, tá vendo? Nós temos um candle verde, poderia ser um pouquinho mais estreito. Essa é a subjetividade do modelo, tá? Mas quanto mais estreito, mais próximo de um pin bar. A questão é que nós tivemos volatilidade e nós temos muito mais sombra inferior do que superior, e MACD acima da linha do zero. Podemos comprar aqui. Perfeito. Como é que a gente compra, como é que a gente operacionaliza o modelo? Da seguinte forma, a gente vai comprar no fechamento do candle, vai colocar um stop abaixo da mínima do candle que nós entramos, e aí a gente vai plotar o alvo 2 vezes o risco do candle, tá? E não o risco da nossa posição, e sim do candle. Perfeito? Tem essa diferença. E aí a gente vai incluir aqui 200%.
Deixa eu botar aqui, ó, 200%, incluir. Então tá lá o nosso alvo, bem aqui em cima. Tá vendo? Como a gente tem um risco relativamente pequeno frente ao alvo. Olha que bacana, cara. Então a gente entra já no fechamento, entramos, trade evoluindo, cada candle é 240 minutos, é um swing trade, portanto. E vamos ver como é que performa. Ó, demora alguns dias. Não tem ajuste de stop, é alvo ou stop. Demora um pouco, mas o trade vai evoluindo ao nosso favor até que, pimba, bate. Então olha só, cara, nós entramos aqui nesse dia, no dia 16, e a saída se deu no dia 4 de outubro. Demorou um pouco, sim, mas olha o percentual aqui, que bacana. Olha só. Então a gente entrou aqui, tá, vamos medir daqui, 12,20%. Tá bom ou não tá, cara? É óbvio que tá. E nós tínhamos um alvo de 13,70, então a relação risco-retorno bem legal. Vamos dar uma olhada aqui em outro exemplo que eu puxei aqui para vocês. Gol. Gráfico de 240 minutos. A gente procura um pimbar aqui também. Eu já identifiquei um pimbar lá em outubro. Não é tão comum de nós observarmos pimbar. Vocês vão ver depois, quando vocês começarem, se vocês gostarem do modelo, tá? Eu gosto muito desse modelo. Se vocês começarem a utilizar, é importante vocês fazerem, olhar para trás e entenderem como os movimentos aconteceram, tá? E vocês vão ver que não é tão fácil de observar um sinal assim, infelizmente, porque é um sinal bastante potente, é um sinal explosivo, tá? Então, olha só, vamos ver. Isso aqui seria um pimbar? Tá muito estreito, né? Pouca volatilidade, pouca amplitude, então eu não gosto de pimbar. Isso aqui seria não gostei desse pimbar. Isso aqui seria um pimbar? Sim, isso aqui já seria, tá vendo? Eu tenho uma sombra superior interessante, então eu tenho um pimbar de baixo aqui, mas o MACD não me permite entrar porque ele tá acima da linha do zero, ok? Aqui tem um pimbar? Tem um pimbar de compra. Tá vendo como nesse caso aqui o corpo é vermelho, mas ele é tão estreito que a gente pode fechar o olho para isso, não tem problema. Como é que a gente operacionaliza isso? A gente coloca uma ordem no fechamento, colocamos uma ordem de saída abaixo da mínima do candle e o alvo é projetar não o risco, mas a amplitude do candle. Então a gente vai projetar a amplitude, ou seja, da mínima até a máxima para cima em 200%. Vamos colocar aqui 200%. Dessa forma, apliquei. Uma coisa aconteceu aqui, vamos botar de novo, 200%. A gente tem que botar incluir, perfeito, maravilha. Onde está o nosso alvo? Aqui em cima, 33,34. Entramos, agora é stop ou alvo. Dia seguinte, abriu um gap e o papel já bateu no nosso alvo. Olha que coisa linda. É isso que a gente vê nesses pimbers, é isso que a gente vê com o movimento explosivo. Cara, o papel simplesmente rasga no próximo candle, entende? É isso que nós queremos ver. E dá para operar na venda também? Tranquilamente, tá? Tranquilamente. Suzano, entramos aqui, identifiquei um candle pimbar aqui no dia 22 de outubro, tá? Vamos ver. Isso aqui seria um pimbar? Poderia ser, tá? Poderia ser. Temos amplitude ok, boa. Sombra superior legal, pimbar de baixo, porém o MACD não me permite entrar, né? Então vamos puxar outro, vamos ver se a gente consegue identificar outro pimbar. Vamos lá. Vamos andando. Aqui, seria um pimbar? Seria um pimbar. Nós temos sombra superior e nós temos MACD abaixo da linha do zero. Então, a gente coloca um ponto de entrada aqui no fechamento, o stop acima da máxima agora, e a gente vai projetar o alvo então a partir da máxima, a mínima. Vamos colocar aqui um nível de 200%, a gente vai incluir, aplica, ok, e o nosso alvo está aqui embaixo nos 32,83. O papel vai evoluindo, olha lá que coisa maravilhosa, cara, e depois bate no alvo, tá? Então, esse é o modelo setup descrito no livro 6 do manual de setups que o Stormer escreveu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aqui, compartilhe esse vídeo e comenta. Se ficou com alguma dúvida, a gente pode trocar e deve trocar uma ideia, tá certo? A gente se vê na próxima. Até mais!